Você já se perguntou por que lê a Bíblia, mas parece que não entende nada? Você se senta com o livro sagrado nas mãos, começa a ler, mas as palavras parecem difíceis, o sentido parece escondido e você termina com mais perguntas do que respostas. Se isso acontece com você, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam exatamente esse desafio. E hoje, aqui no canal Conhecimentos com Sabedoria, vamos refletir sobre esse tema tão importante. Por que lemos a Bíblia e não entendemos? Primeiro, precisamos reconhecer algo essencial. A Bíblia não é um livro comum. Ela não foi escrita apenas para ser lida com a mente, mas para ser absorvida com o coração e o espírito. É um livro vivo, inspirado por Deus, com camadas profundas de significado que só se revelam a quem busca com humildade, fé e sinceridade. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, aquele que vive segundo a natureza humana não consegue aceitar as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois para ele parecem loucura. Essas coisas só podem ser compreendidas espiritualmente. Quando tentamos ler a Bíblia como um livro qualquer, buscando apenas informação, sem oração, sem entrega e sem a direção do Espírito Santo, corremos o risco de ver apenas letras, sem captar o espírito da mensagem. Além disso, há outro ponto importante. Muitos de nós fomos ensinados a buscar resultados imediatos. Queremos respostas rápidas, soluções fáceis, e aplicamos essa mentalidade ao ler as Escrituras. Mas a palavra de Deus não é um fast food espiritual. Ela exige tempo, meditação, persistência e, sobretudo, relacionamento. Sim, relacionamento. Ler a Bíblia sem buscar relacionamento com Deus é como tentar entender uma carta de amor sem amar quem a escreveu. Quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, mais o Espírito Santo abre nossa mente para compreender suas verdades. Muitas vezes também caímos na armadilha da distração. Estamos com a Bíblia aberta, mas o celular ao lado vibra. Os pensamentos estão em 1000 lugares, o coração inquieto. E então nos perguntamos, por que não entendo o que leio? A resposta pode estar na falta de presença plena, de foco, de reverência. Outra razão pode ser o orgulho. Sim, o orgulho espiritual também nos cega. Quando achamos que já sabemos tudo ou que podemos entender tudo sozinhos, sem a ajuda de Deus, nos fechamos à sabedoria divina. A sabedoria bíblica nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele mesmo nos guia com retidão. Há ainda aqueles que carregam feridas espirituais, traumas, culpas, medos. E ao lerem a palavra, essas feridas se manifestam em forma de resistência, de bloqueio. Mas Deus é paciente, Ele nos encontra onde estamos. E mesmo quando não entendemos, Sua palavra está trabalhando em nós. Jesus fez isso com os discípulos, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. É o próprio Senhor quem nos dá discernimento. Um bom exemplo disso também está na história do eunuco etíope em Atos. Ele lia Isaías e não conseguia entender até que recebeu explicação. Isso nos mostra a importância de buscar entendimento com humildade. E como colocar isso em prática? Comece sua leitura pela sabedoria. O livro de Provérbios é um excelente ponto de partida. Ele foi escrito justamente para ensinar a viver com prudência, justiça e discernimento. Como está em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando adquirimos a sabedoria que vem de Deus, passamos a temer o Senhor com reverência, e com isso, nossa mente começa a se abrir para entender as demais Escrituras. Depois de Provérbios, vá para os Evangelhos, começando pelo livro de João. Ele revela Jesus de forma íntima e profunda, como a palavra viva, o Verbo de Deus.
João 1:1 já começa nos lembrando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando você se deparar com um versículo que não entende, aqui vai uma sugestão prática e que sempre funciona. Leia o versículo com atenção. Se não entender, releia. Se ainda assim estiver difícil, ore ao Espírito Santo e peça ajuda. Leia novamente, agora com o Espírito, e use as referências cruzadas, aquelas pequenas letras ou números ao lado dos versículos que te levam a outras passagens relacionadas. Elas ajudam a esclarecer o contexto e a expandir a compreensão. Com o tempo, versículos saltam aos olhos, mensagens tocam o coração. A Bíblia deixa de ser um enigma para se tornar uma fonte inesgotável de sabedoria. Se você lê a Bíblia e não entende, não desanime, persevere, ore antes de começar. Peça ao Espírito Santo que te revele o que está oculto, leia com o coração aberto, substitua a pressa pela paciência e lembre-se, compreender a palavra de Deus é uma jornada, não um destino. Cada vez que você se dedica à leitura com fé, mesmo sem entender tudo, você está alimentando seu espírito. Você está se conectando ao autor da vida. E, aos poucos, tudo começa a fazer sentido. Se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal Conhecimentos com Sabedoria. Vamos juntos nessa jornada de fé, entendimento e transformação.